Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Décio Borges. Obrigada, pastor, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, é um privilégio para mim. Muito obrigado porque lembraram do meu nome aí. Muito bem, então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e o ministério do pastor Décio Borges. E eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor o seu nome completo, né? O local e a data do seu nascimento, um pouco sobre os seus pais e os seus irmãos, e onde o senhor passou a infância, como foi essa infância? Muito bem, meu nome é Décio Vieira Borges. Eu nasci no dia 22 de março de 1939. Velho para chuchu, não é? Mas estou feliz porque Deus tem me dado esses anos de vida bem aproveitados. Eu nasci numa região rural, no município de Franca, estado de São Paulo. Lá eu vivi até a idade de 9 anos. Nos mudamos, então, para o Paraná, onde eu fui criado. Fui criado ali no oeste do Paraná. Meu pai foi para lá, meu pai era da lavoura, fomos trabalhar na agricultura, formar um sítio, não é? E lá eu cresci. Não tive nenhum primário completo, porque era um lugar meio ermo e não havia escola para se estudar lá. Então, eu saí da escola, era pequeno ainda, eu mal sabia ler e escrever, até chegar o tempo da conversão, então que as coisas mudaram. Na conversão, uma cortina saiu da gente, né? Eu comecei a ver horizontes mais distantes, então eu recomecei tudo com 18 anos. Amém. E antes da gente chegar nessa parte da conversão, qual é o nome dos seus pais? O meu pai chamava-se Jerônimo Borges Filho e a minha mãe chamava-se Augusta Lemes Borges. Eu tinha uma irmã mais velha que eu, Percebi. que era Odete, que já faleceu. Tem o meu irmão hoje mais novo que eu, que é o Valdir, que mora em Maringá. A outra irmã que mora, chama-se Maria Aparecida, mora em Curitiba. Outra irmã que mora também em Maringá é a Sônia, e mais uma irmã em Maringá, que chama-se Dulce. A família feliz, que sempre com frequência a gente se encontra, e é uma alegria muito grande. Estão todos na igreja, graças a Deus. Amém. Pastor, o senhor já iniciou ali falando um pouquinho da conversão, né? Então, o senhor não nasceu em uma família adventista? Não, Júlia, meu pai era espírita. Eu nasci num lar espírita. E onde nós morávamos, lá no interior do Paraná, parecia o pior lugar para a gente encontrar a verdade, porque não tinha adventistas naquele lugar, não é? E por uma doença da minha mãe, alguns vizinhos vieram orar em casa e, por providência, um irmão nosso, a família Beleze, tinha uma fazenda não muito longe do meu pai, e os seus empregados eram adventistas e foram em casa nos visitar. Então, ali que deram os estudos bíblicos, eles tinham pouca leitura mesmo, mal sabiam ler. Ia ler Gênesis, lia Genésис. Ia ler Túnica, lia Túnica, não é? Mas foram aqueles irmãos, com essa leitura pouca, que nos levaram aos pés de Cristo. E foi algo maravilhoso. Amém. Quando o Espírito de Deus age, né? É o que importa. Com certeza. Não há deficiência do mensageiro que impeça, né? Hoje estão todos na igreja, graças a Deus. Amém. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 18 anos de idade. Ok. E quando que foi o batismo e quem foi o pastor que oficiou o batismo? O batismo foi em julho de 1959. E o pastor que batizou foi o pastor José Beleze, já de saudosa memória. Ok. Falando um pouquinho da educação do senhor, o senhor já comentou
que fez apenas alguns anos do primário, né? Não chegou a completar o primário até aquele momento da conversão. E o que a conversão mudou nesse sentido da educação do senhor? Então, quando me batizei, o pastor que me batizou, o pastor José Beleze, falou a respeito do colégio dos colégios que nós temos. E eu me entusiasmei. Disse meu pai, papai, eu tenho que ir embora aqui da roça, porque eu quero estudar um pouco mais. Meu pai disse, não, meu filho, você não pode ir, porque você é meu filho mais velho, tem que me ajudar aqui na lavoura e tal. E eu comecei a falar, até que finalmente meu pai permitiu, disse, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho condições, mas você quiser ir, então pode ir. E eu fui tentar aquela admissão ao ginásio, mesmo seu primário completo, não é? E consegui passar por cima disso aí, e consegui, então, entrar no antigo ginásio, não é? E um ano depois, eu entrei na comportagem e fui para o Colégio Adventista do Paraná, que era o GAP, Ginásio Adventista Paranaense, em 1960, lá em Curitiba. E lá, então, eu fiz o ginásio. Legal. E em seguida o senhor continuou para o ensino médio? Isso. Em seguida, eu fui para o antigo CAB não, IAE, hoje o atual o NASP Campus São Paulo, né? Lá eu fiz o segundo grau, que era o curso de contabilidade, e também cursei o curso de teologia. Como que o senhor decidiu cursar teologia? Como que o senhor sentiu o desejo de se tornar um pastor? Pois não. Quando eu era estudante ainda, eu sempre gostei muito de cantar. E eu acompanhava o pastor João Wolff, que está bem doentinho agora já, não é? Estou sabendo, mas está já com 90 anos por aí. Ele era o líder JA da Associação Paranaense. Ele é muito entusiasmado. Enquanto eu comportava nas férias, a gente fazia uns quartetos lá e cantava para ele. E o pastor João Wolff tinha umas pregações muito apropriadas, e ao final de cada pregação, ele fazia um apelo para os jovens. Quem quer ser uma enfermeira, quem quer se preparar para trabalhar na obra de Deus, quem quer se preparar para ser um pastor. E várias vezes eu fui à frente aceitando o apelo do pastor João Wolff. E ali, então, confirmou-se o desejo de eu me tornar um pastor mais tarde. Interessante. E quando que o senhor se formou em teologia? Me formei em teologia em 1969, exatamente 11 anos depois que eu havia recomeçado a estudar. Ok. Antes da gente entrar no assunto do primeiro chamado, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a família que o senhor formou. Então, qual é o nome da sua esposa, né? Como que o casal se conheceu, quando vocês se casaram e se tiveram filhos? Muito bem. Então, eu tive o privilégio de encontrar minha esposa no internato. Ela veio do Espírito Santo e fazia o curso naquele então, curso normal, não é? E eu fazia, Olá. então, o curso de contabilidade. E nós começamos a namorar, namoramos há algum tempo e nos casamos enquanto eu era estudante de teologia. Eu estava apenas no começo do curso de teologia e nós nos casamos. E eu não me canso de dar graças a Deus, porque eu encontrei a pessoa certa para a minha vida. Se eu fosse me casar hoje, eu me casaria com a mesma pessoa, com o mesmo prazer. Oh. Estamos casados há 55 anos. Que legal. Como que é o nome? Como que é seu nome? Melita. Melita Stork Borges. Quando que vocês se casaram? Qual que foi a data do casamento? 6 de julho de 1966. Vocês tiveram filhos? Nós tivemos 4 filhos. O filho mais velho nós o perdemos com 6 anos de idade, quando era pastor em Guarapuava, no Paraná. Depois, então, já tinha nascido outro, que é o Elmar, que é o pastor Elmar, talvez você pode conhecer, ele é o JA da União Sul-Brasileira. E tem a Elce, que trabalha aqui no Rio, que trabalha no INCA e faz doutorado na área de infectologia. Tem a Evelyn, que também é enfermeira, trabalha nessa mesma área. A
O Elmar tem 2 filhos, que é o Gabriel e a Júlia, sua xará. A Elce, que tem casada com o Guilherme, que é médico, e tem um filhinho chamado Pedro, é o PP, e a Evelyn, casada com o Franco, ela é enfermeira, ele também é enfermeiro, e tem 3 filhos. O mais velho é o Gustavo, está com 13 anos, depois tem o Davi e a Laura, que são gêmeos, estão com 10 anos, né? São 3 filhos, e são muito felizes. Quando se juntam todos, é uma festa muito grande. São todos 6 netinhos inteligentes, saudáveis, nos trazem muita alegria. Amém, que bênção, pastor, família grande. Melita, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode? Será que eu sei responder? É sobre a sua atuação ao lado do seu esposo no ministério. Então, a senhora poderia contar um pouquinho qual foi a atuação da senhora no âmbito da Igreja Adventista? A senhora serviu em algum departamento, algum ministério? Então, na igreja, sempre trabalhei no Ministério das Crianças. E sempre ali presente em todos os cultos, né? Eu acho que uma coisa muito importante é a esposa do pastor. Se ela não ajuda, ela também não pode atrapalhar, né? Um sorriso para uma pessoa idosa, um carinho, né, com os irmãos da igreja, isso aí conta muito. Com certeza. Aos cultos, né, e estar ali sempre participando das atividades da igreja. E também trabalhei na área de educação. Quase todas as igrejas que ele trabalhou, sempre fui chamada para trabalhar na escola também, praticamente em todas. Né? Então, quando ele era chamado, eu era chamada também. Professora, secretária, diretora. Fiz muita coisa na escola adventista. Fui orientadora, coordenadora pedagógica, diretora, onde o que tinha para fazer, eu fazia. E aposentei também na área educacional. Amo a educação adventista, não quero que ninguém fale mal das escolas. Foi muito gratificante trabalhar. Amém. Que Deus seja louvado pelo seu ministério também. Agora nós vamos entrar na parte do primeiro chamado, né, do pastor Décio. Então, o senhor poderia contar para onde que foi esse primeiro chamado, se foi logo depois que o senhor se formou, e se já era algo esperado ou se foi uma surpresa? Eu pertencia ao estado do Paraná, não é, como o campo de origem. Então, eu esperava ser chamado para o Paraná. Realmente, o que aconteceu? Em 1970, nós terminamos em 1969, né? No ano seguinte, em janeiro, já estava chamado e comecei meu trabalho ministerial em Cianorte, lá no norte paranaense. No Paraná, eu tive o prazer de ser pastor em Cianorte, em Guarapuava, em Maringá, na Igreja Central. Aliás, era só uma igreja, era só um distrito naquela ocasião, e também em Ponta Grossa. Esses foram meus primeiros 12 anos de ministério. O meu terceiro ano de ministério, eu fui pastor na Igreja Central de Goiânia, não é? Dos anos 82, 85, eu tive o prazer de atuar no Quarteto Arauto do Rei. Eu cantei primeiro tenor no Arauto do Rei durante 3 anos. E quando saí do Quarteto Arauto do Rei, que estava já morando no Rio, porque era ali que a gente ensaiava, que a gente vivia, né, que a gente cantava, me tornei pastor da Igreja Central de Niterói, depois Igreja Central do Rio de Janeiro, Igreja Central de Campos, Igreja Central de Campo Grande do União, região oeste do estado, não é? E aí concluiu o ministério em 2004, em dezembro. Ok. E foram quantos anos ao todo de ministério? 35 anos. Certo. O senhor, ao longo desses 35 anos, o senhor teve um mentor, um conselheiro, alguém que o ajudou a passar por algum momento difícil, ajudou a alcançar seus objetivos no trabalho?
A gente sempre teve mentores, não é? Eu sempre admirei muito o pastor Orlando Ritter, não é? O pastor Walter Boger, que foi meu presidente lá no Paraná há muito tempo, tornou-se esse mentor, o próprio pastor João Wolff também, não é? Era o nosso modelo naquela ocasião. Eu dou graças a Deus por ter tido esses homens como espelho, não é? E que deram tanto na obra também. Legal. Ao longo do seu ministério, pastor, qual que o senhor considera que foi o seu legado? Como que o senhor se sente usado por Deus hoje, né? Para ter alcançado pessoas, para ter ajudado no crescimento da igreja, da obra? Logo no início do meu ministério, eu fui convidado para ajudar o pastor José Cândido Bessa numa série de conferências lá em Guaíra. Então, eu fui envolvido, eu fui animado a fazer conferências, não é? Então, durante algum tempo, eu fiz muitas séries, não é? Fundamos novas igrejas, por exemplo, em Maringá, tive o prazer de fazer 2 séries de conferências e hoje esses locais são sede de novos distritos, não é? E em Guarapuava também eu tive o privilégio de fundar uma igreja lá no meio dos Pinheirais, num lugar chamado Palmital, não é? Onde ficou uma igreja muito grande plantada, não é? E isso foi o legado, não é? O estudo bíblico, o agrado às pessoas, não é? O testemunho. Com certeza, pastor. O senhor teria uma história que o senhor escolheria para contar agora, que o senhor viu a mão de Deus no seu trabalho ou na sua vida? A minha esposa teve um tempo lá em Ponta Grossa, que ela tinha umas dores muito fortes, que ela suava e a gente tinha que ir para o médico. E ninguém sabia a origem dessa dor. Houve uma tarde que eu devia sair para ir pregar numa cidadezinha chamada Carambeí, lá em onde fabrica o Batavo, né? Lá em Ponta Grossa. E ela começou com aquelas dores violentas. Falou, olha, começou a dor aqui, estou suando e tal, e tal. E ela ficou na sala lavando os pés lá, fazendo banho de água quente. Eu entrei no escritório e orei a Deus, fiz oração a Deus. No final da oração, ela disse assim, olha, passou a dor. E eu fui pregar e voltei sem problema. E olha, Júlia, a dor nunca mais voltou até hoje. Amém. E não vai voltar. Amém. Não vai voltar. Né? Legal. Eu tenho uma história também interessante, porque antes de eu me tornar adventista, gostava de um pagode, né? Gostava de ficar cantando naqueles bailes lá da roça e tal, não é? Era bem mundaninho, não é? E lá eu conheci uma família de um senhor que era um sanfoneiro, um nordestino, tinha uns filhos lá, uma moça, uns rapazes, que eram meus amigos, não é? A gente dançava junto lá e fazia festa juntos, e um dia eles foram embora. Logo que eles foram embora, nós nos convertemos. E eu pensava, onde está fulano de tal com a família, que nunca mais vi? Aí, logo em seguida, a nossa conversão, eu fui estudei, passaram todos esses anos, me formei, me tornei pastor. Um dia entrei no quarteto Heraldo do Rei, fui chamado para cantar, não é? E um dia estava em Brasília cantando e fui apresentado como primeiro tenor do quarteto e tal, como eles apresentam cada vez, né, a cada um dos cantores, dos componentes. E ao final daquela apresentação, tinha um grupo no meio da igreja, no meio do salão. Falei, cara, quero conversar com o senhor. Aí eu fui lá, pois não. Como é o seu nome mesmo? Meu nome é Décio Vieira Borges. Aí olhou um para o outro assim, mas você é pastor? Eu falei, sou pastor. Aí perguntaram, como é que chama o seu pai? Aí eu falei, eu conheço vocês. E eram eles, que também algum dia se converteram em algum lugar, né? E agora a gente se encontrou ali, todos convertidos. E eu pensei, quanta surpresa vai haver no céu, não é? Se aqui na Terra tem surpresas como essas, imagine no céu as surpresas que vamos ter, não é? Que Deus seja louvado. Amém.
Pastor, agora nós já estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse um verso bíblico para quem for assistir esse vídeo, né? E quais as suas palavras finais? O senhor teria um conselho para deixar para os novos pastores, para os novos obreiros nessa jornada aí? Muito bem. São tantos versos bíblicos bonitos, não é? Mas eu ficaria ainda o, com o resumo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, meus irmãos, está o cerne da justificação pela fé, sem a qual ninguém verá a Deus. A minha grande alegria é saber que não dependo da minha santidade, não dependo dos meus méritos para alcançar o céu. Irei alcançar o céu através dos méritos de Jesus Cristo. Isso chama-se justificação pela fé. Não é? E aos meus companheiros de ministério, eu diria, não desanimem. Ser pastor é fácil? Não, não é fácil. Mas é um grande privilégio trabalhar na obra do Senhor. Nós não temos ideia de quantas almas nós vamos encontrar no céu, não é? Que foi um trabalho começado ou efetuado por nós. Pessoas que nós nem mesmo vimos converter, quem sabe, né? Estarão ali no lar celestial. E eu agradeço a Deus pelo privilégio que tive de conhecer a verdade, conhecer a igreja, conhecer teologia. Eu tive o privilégio também de fazer um mestrado em teologia na primeira turma de mestrado oferecido no Brasil, não é? E esse conhecimento é um privilégio muito grande, saber mais de Deus, não é? E eu quero concluir dizendo que eu tremo ao saber que quando Cristo voltar, só haverão dois grupos: o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. E hoje é o tempo de eu escolher estar no grupo dos salvos. E você e todos que me ouvem. Muito obrigado pela oportunidade, tá, Júlia? Amém. A professora Melita também gostaria de deixar um verso bíblico e talvez um conselho para as esposas de pastores, para as irmãs de igreja. Eu gosto muito do verso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, ao longo da caminhada ministerial, temos problemas, dificuldades, alegrias, mas se a gente entregar a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, ele fará tudo, e é só entregar para ele os nossos problemas, nossas alegrias, nossas dificuldades, ele está sempre conosco, em todo o tempo. Amém. Queria agradecer muito. Pode falar, nós temos pastor. visto alguns lares de obreiros sendo desfeitos, às vezes por algumas razões. Eu aconselharia os meus amigos a não permitirem isto, não é? Porque realmente às vezes o pastor não tem nem muita vocação para o pastorado, mas quando a esposa se une a ele, os dois fazendo um ministério juntos, eles podem fazer um grande trabalho ao longo da vida, não é? E que jamais um casal se separe por alguma razão, não é? Mas que eles possam se amarem e deixar crescer esse amor, não é? E esse vínculo, e serem um exemplo para aqueles com quem nós vivemos e trabalhamos. Amém, com certeza, né, pastor? Eu queria agradecer muito ao casal por ter aceito participar desse quadro, né? E que Deus seja louvado pela maneira como ele atuou na vida de vocês, os uniu no ministério, e ao longo de tantos anos, né, de ministério do senhor e da professora Melita, a obra adventista, que Deus seja louvado pelas pessoas que foram alcançadas e que ele continue abençoando a vocês e a família, ok? Muito obrigado. Muito obrigada, Nós agradecemos.